Bom dia! Bom dia, bom dia, mamães! Hoje iremos falar sobre um assunto muito polêmico e muito discutido, né, aí entre as mamães, que é o desfraude infantil, tá bom? Já vão compartilhando essa live com o maior número de mamães que vocês conheçam, que ainda vão passar por esse processo do desfraude, ou que ainda não passaram, mas que já estão passando e tá tendo dificuldades. Porque a informação nunca é demais, né, gente? Eu tive muita dificuldade com o desfraude do meu filho mais velho, que hoje tá com 13 anos, tá? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês tudo que eu sei, porque eu não desejo que vocês tenham, né, esse mesmo aperto, essa mesma dificuldade que eu tive lá há 12 anos atrás, tá bom? Então, vou fixar o tema aqui dessa live, para que todos que entram já possam saber, né? Bom dia! Deixa eu fixar aqui. Pronto. Enquanto eu tô fixando aqui, gente, já vai compartilhando com as mamães que vocês conhecem, tá? Essa live, porque ela não vai ficar salva muitos dias lá no meu feed, tá? Gente, então vamos lá. Me contem aqui nos comentários quem de vocês está passando ou ainda vai passar por esse período de desfraude com o filho de vocês. Porque mesmo que fala assim, meu bebê tá pequenininho, Carla, mas fiquem aqui até o final, porque o tempo passa muito rápido e já o filho de vocês vai estar iniciando o desfraude. É ou não é? Me contem, gente, qual a idade do filho de vocês, se tem mamães aí que tá passando aperto com desfraude ou não, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque no balãozinho aqui, do ponto de interrogação, que ao final da live eu irei responder todas vocês, tá? Hoje eu prometo que não vou esquecer, tá, gente? Acho que no live passado eu esqueci de responder. Então tá. Ai, gente, como saber se meu filho está pronto para o desfraude? Como saber? Gente, muitas mamães passam por essa dificuldade. Fala assim, ai, Carla, a escola já mandou lembrete na agenda. Minha sogra tá me pressionando. Nossa, seu filho já tem 2 anos e ainda não desfraudou, tá de fralda até hoje. Como saber conduzir esse processo? Gente, primeira dica que eu dou aqui agora. Não compare o filho de vocês com outro. O desfraude, ele é individual. Não é porque o filho da vizinha desfraudou com 1 ano e meio que o seu filho tem que desfraudar com 1 ano e meio, tá? Chega de comparações. Em qualquer tema, em qualquer assunto da maternidade, não tem espaço para comparação. Eu sei que é difícil, principalmente as mães de primeira viagem. Gente, mas pela experiência que eu tenho hoje, mãe de 3, não dê ouvido para os palpites e nem para as comparações. Isso só nos angustia cada vez mais, tá? A dica que eu te dou, conecte com seu filho. Hoje você vai sair daqui aprendendo todos os sinais que o seu filho vai te dar de que está pronto ou não para o desfraude, tá? Então, esqueça os palpites, esqueça as comparações. Mas meu filho, nossa, já tá arrancando a fralda, já tem curiosidade para ficar lá no banheiro, sentado no vaso. Quando começar? Como saber o momento certo de desfraudar o meu filho, tá, gente? Eu tô olhando aqui porque eu tô seguindo um roteiro para não ficar perdido. Gente, cuidado com o desfraude muito precoce ou muito tardio. Por quê? Os desfraudes em tempos errados, o bebê ou a criança pode sofrer muito com isso, tá? E aí você, às vezes, força a criança a passar por um momento que não era necessário naquela ocasião, tá? Então, não é porque chegou 2 anos que você já tem que começar o desfraude, tá? Nós vamos desmitificar aqui hoje todo esse processo, tá? Gente, o que eu vivi com meus filhos, eu tenho um de 13, uma de 11
e um de 2 anos, né? Uma diferença grande aí. O que eu vivi com o de 13 e com a de 11 foi totalmente diferente. Então são crianças que foram criadas, os meus filhos, no mesmo ambiente, com a mesma educação, mas que tiveram desfraudes em tempos diferentes. Não é porque atingiu o marco de 2 anos que você tem que desfraudar, tem que forçar o seu filho a esse processo. Não, ele vai te dar sinais, tá? E hoje você vai aprender tudo isso aqui. Fique aqui até o final. Tem muitas mães que sofrem com esse processo, ficam ansiosas. Eu mesmo passei por isso, né, com meu filho mais velho. E aí torna esse processo muito doloroso, principalmente para a criança. Então a criança, ela não precisa ser forçada a passar por um desfraude precoce porque ela não está preparada para esse momento, tá? É preciso ter um ambiente seguro, porque é uma transformação que a criança está passando, tá, gente? E esse processo gera muitas dúvidas, porque a mãe se sente pressionada, existe uma pressão social, sim, existe pressão às vezes da mãe, da avó, da sogra, dos vizinhos, da própria família, por falta de conhecimento, tá? E aí, gente, o que acontece? Antigamente, nós vamos desmistificar aqui esse processo de desfraude, porque antigamente a criança ela era desfraudada entre 1 e 2 anos. Mas por quê? Pela questão social, né, gente? Por falta de conhecimento do desenvolvimento infantil. Antigamente, né, não existia fralda descartável, era apenas a fralda de pano. E a fralda dava muito trabalho, porque tinha que lavar, né, todos os dias aquela fralda de pano. E as poucas fraldas plásticas que tinha na época e as fraldas descartáveis que existiam eram muito caras, né? Então, é por isso que o desfraude, ele era muito precoce, há muitos anos atrás, tá? E por isso achava-se que era necessário desfraldar a criança entre 1 e 2 anos no máximo, tá bom? Então, gente, hoje a gente entende que não é a idade, não somos nós que decidimos, e sim a criança. A criança, ela é a protagonista do desfraude. Não é a escola que decide, não são os pais que decidem. Cabe aos pais o olhar atento e a observação, porque a criança, ela te dá sinais de quando ela está pronta para o desfraude. Ok, gente? Então, nós vamos entender aqui hoje de forma integral como você deve abordar o desfraude e entender se sua criança está pronta ou não, tá? Então, gente, vamos entender que o processo do desfraude é um processo natural da criança. Nós adultos, nós pais, apenas facilitamos esse processo, porque a criança ela vai te dar sinais. Então, gente, o desfraude, gente, não é simplesmente tirar a fralda da criança, pronto, agora você vai fazer xixi só aqui. Não é isso, gente. Eu vou te dar um exemplo. A criança com 6 meses de vida, se você falar, pronto, agora você vai andar sozinha, ela anda sozinha? Sim ou não? É claro que não. A criança com 6 meses de vida, por que ela ainda não anda? Porque ela ainda não desenvolveu controle da cabecinha, ela ainda não tem a força de perna para poder erguer, né, e ficar em pé, ela não tem força de músculos do tronco para se manter ereta. E você pode chegar para ela e falar, pronto, vou te colocar em pé, agora você anda? Não, porque tem todo um desenvolvimento motor por trás disso, até que ela atinja em torno de 11 meses a 12 meses e consiga andar. O desfraude é do mesmo jeito. Tem todo o desenvolvimento por trás. Você simplesmente não pode tirar a fralda da sua criança e falar, pronto, agora fulano, você vai fazer xixi e cocô só no troninho. Você acha que vai dar certo? É claro que não. Porque a criança ela tem que estar com um bom desenvolvimento emocional, cognitivo e neurológico. Hoje você vai aprender também os 3 pilares que sem eles a criança não consegue desfraldar. E cada criança tem o seu tempo, tá, mamães? Cada criança é única. Não compare o seu filho com outra criança, ok?
O desfraude diurno, gente, diurno, do dia, ele é esperado entre 3 e 4 anos, podendo ser um pouco antes ou um pouco depois. Tá vendo? Que não existe uma idade fixa. São outras coisas que nós temos que observar, tá? Não somos nós que decidimos e nem a escola. Se você, mamãe e papai, receber da escola recadinho na agenda falando que estão preparando para desfraudar todas as crianças da escola, corra, ou então vai lá conversar com essa professora. Porque é inadmissível, gente, não é aceitável o desfraude coletivo, tá? Você não pode forçar a sua criança a ter maturidade, um desenvolvimento físico ali para desfraudar junto com outras crianças. Cada criança está num desenvolvimento diferente de outra. Então, se você recebeu um recadinho da escola falando que vão desfraudar todas as crianças ali do maternal 1 ou do maternal 2, para facilitar às vezes, né, para professora, corra, porque isso aí é inaceitável, tá bom, mamães? Converse com a escola, com a direção, fale que você está aprendendo sobre esse processo e que você não quer que seu filho passe por isso de uma forma dolorosa, porque ele ainda não está te dando sinais que está pronto para o desfraude, ok? É necessário muito mais do que isso. A criança, ela precisa de ter controle dos esfíncteres, gente. Pensa, é muito profundo, exige muito desenvolvimento. Ela tem que ter controle dos músculos do assoalho pélvico, os músculos pélvicos, para ela conseguir segurar o xixi e o cocô. Não é toda criança que já está pronta com 2 anos, tá? E ela vai te dar os sinais. Então, vamos entrar agora. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei. Vou te ensinar os 7 sinais de que a criança te mostra se ela está pronta ou não para o desfraude, tá? Outra coisa que é importante falar. Tem gente que fala assim, eu vou aproveitar o calor para fazer o desfraude do meu filho. Como se fosse você que decide. Não é você, mamãe. Você vai esperar o frio inteiro passar. Às vezes seu filho tá te dando sinais de que ele tá pronto para o desfraude e você vai adiar o desfraude dele porque está frio? Jamais, tá? Tem gente que fala que vai esperar passar o frio para entrar o calor e assim iniciar o desfraude. Jamais. Se o seu filho tá te dando sinais, não adie o desfraude, tá? Como também não faça um desfraude precoce se o seu bebê ou sua criança ainda não está pronta. Qual que é o primeiro sinal que sua criança vai te dar de que ela está pronta para o desfraude? Esse primeiro sinal, gente, que eu vou te dar hoje é o mais importante. Porque sem ele, a criança pode te dar todos os outros que eu vou te dar. Mas se a criança não te der esses sinais, ela ainda não está pronta, tá? Que é o quê? É quando a criança, ela é capaz de pular com os 2 pés, pula e volta, e não perde xixi e nem cocô. Isso significa que ela já tem um bom controle dos esfíncteres e um bom controle dos músculos pélvicos, tá bom? Entenderam? Porque quando a criança pula e volta, aumenta a pressão intraabdominal, a pressão dentro da barriguinha. E se ela não tem escape de xixi naquele momento, nem de cocô, significa que ela já tá tendo um bom controle ali dos esfíncteres e da musculatura pélvica, ok? Então, gente, deixa eu ver aqui. Significa que a criança ela tá no caminho da maturidade do desfraude. Aí tem gente que fala assim, meu filho já arranca a fralda, já quer fazer, já fica interessado na hora que eu tô no vaso, significa que ele tá pronto? Não necessariamente. Se ele não consegue pular, né, com as 2 perninhas, pular, tá, gente? Pula e volta. E durante esse pular com as 2 pernas não tem escape nem xixi nem cocô, aí ela está pronta sim, tá? Já significa uma maturidade. Mas se ela tá só arrancando a fralda, querendo ficar sem fralda, não é sinal de prontidão, tá? O primeiro e o mais importante é esse que eu falei de pular, tá bom, gente? Segundo sinal,
a criança fica incomodada com a fralda suja, seja de xixi ou cocô. Esse é um sinal sim, tá? Ela fica tirando a fralda quando está suja. Terceiro sinal, ela reconhece quando ela está com vontade, seja de fazer xixi ou de fazer cocô. Ela avisa, eu quero fazer xixi. Ela avisa antes, ok? Quarto sinal, a criança, ela demonstra interesse, seja pela cueca, seja pela calcinha, ela demonstra interesse em usar, tá? Isso é um ótimo sinal também. Ela demonstra interesse em usar o vaso, em usar o troninho ou usar o redutor, tá? Mas apenas esse sinal não é um sinal de prontidão, tá? O primeiro sinal, eu vou dar um exemplo aqui para não confundir a cabeça de vocês. O meu filho tá interessado em usar o troninho, mas ele ainda não consegue pular com as duas perninhas e quando ele pula com as duas perninhas, né, pula, tem escape de xixi ou de cocô. Então, ele não está apto para o desfraude, tá? Ela pode apresentar todos esses sinais, mas se ela não consegue pular, né, e ela tem o escape, aí ela não está pronta. Deu para entender, gente? Outro sinal, quando a fralda ela fica seca por 2 a 3 horas de intervalo, tá? Ou então a criança acorda seca, numa sonequinha durante o dia, certo? Significa que ela tá tendo maior controle dos esfínteres. Sexto sinal, a criança ela já atende a comandos básicos, como sentar, levantar, pegar alguma coisa quando você pede. Ela já é mais atenta, né? Já demonstra aí uma certa maturidade. E o sétimo sinal, é uma criança que concentra mais, ela já brinca sentada no tapetinho, ela já interage mais. Isso tudo é sinal de maturidade da criança, tá? Então, eu já falei quantos sinais? Falei 7 sinais. Carla, minha filha tá acordando da sonequinha com a fralda seca. Ótimo sinal. Mas, Carla, quando ela pula, tem escape de xixi. Ela está pronta para o desfraude? Não, tá bom? Os sinais, gente, eles são claros. Você percebe, tá, gente? Mas você, mamãe e papai, tem que ter um olhar atento. Tem que se conectar com essa criança para não passar desapercebido. Você vai perceber, tá, mamãe? As mamães atentas percebem sim. Mas tem que ter essa conexão com a criança. Por isso que eu falo sempre de um olhar integrativo. Um olhar integrativo para a criança. Não é apenas chegar com 2 anos que a criança está apta para o desfraude, não. Cada criança tem um tempo. Por exemplo, o meu filho Bento. Ele fez 2 anos, dia 10 de setembro. Ele ainda não está pronto para o desfraude. Eu já tenho o troninho, eu já tenho o piniquinho, já tenho o redutor. Já coloquei no banheiro, porém eu ainda não desfraudei ainda. Eu não iniciei o desfraude. Porque ele ainda não consegue pular com as 2 perninhas e não ter escape. Ele sempre tem um escape. Ok, gente? Vai colocando aí no balãozinho do ponto de interrogação ali embaixo a sua dúvida, que ao final da live irei responder todas vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Quais são os 3 pilares fundamentais para o desfraude? Sem eles você não consegue desfraudar a criança. Primeiro pilar, aquisição neurológica. O que é isso, Carla? É quando a criança começa a ter controle dos esfínteres e dos músculos pélvicos, tá? O que é isso? Ela consegue segurar o xixi ou o cocô, que são esfínteres diferentes. E aí ela tem maior força ali dos músculos pélvicos, tá? E é importante estar falando para vocês que essa aquisição neurológica, ela acontece em etapas diferentes. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele fazia muito cocô de madrugada durante a noite, não fazia? E à medida que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele deixa de fazer esse cocô noturno. É ou não é? Uma coisa que a gente não percebe, mas é. Isso aí já é o início de um desfraude. Depois, o bebê, ele deixa de fazer o xixi diurno. Segunda etapa. Terceiro, ele deixa de fazer o cocô durante o dia.
e depois ele deixa de fazer o xixi durante a noite. Então, essa aquisição neurológica são 4 etapas, tá? Eu nunca tinha pensado nisso antes de estudar sobre esse assunto. Olha que interessante. Então, começa com o desfraude do cocô noturno, né? Os bebês recém-nascidos antes faziam cocô durante a noite, depois eles param. Depois, deixam de fazer o xixi durante o dia, depois o cocô durante o dia e depois o xixi noturno, tá? Então, tudo é etapas, não é de um dia para a noite que o seu bebê desfralda. É um processo, faz parte de um marco do desenvolvimento. E como desenvolvimento, cada criança tem o seu tempo, tá bom? Não vamos comparar nossos filhos com outras crianças, nem mesmo com os nossos próprios filhos, né? Cada irmão tem um desfraude diferente. Mesmo tendo a mesma criação, a mesma educação e o mesmo ambiente. Então, o primeiro pilar, aquisição neurológica, quando a criança começa a ter controle dos esfíncteres e maior força dos músculos pélvicos. Segundo pilar, aquisição emocional. Gente, esse pilar para mim foi um dos mais difíceis. O Samuel, hoje com 13 anos, quando eu fui iniciar o processo de desfraude dele, eu estava grávida da Clarissa. A diferença dos dois é 2 anos e meio. Gente, quando a Clarissa nasceu, eu estava desfraudando o Samuel. Ele regrediu tudo. Todo o processo que ele tinha conquistado foi perdido. Por quê? Ele não tinha maturidade emocional para lidar com a chegada da irmãzinha mais nova. Ou seja, esse processo do desfraude exige uma certa maturidade. À medida que ele foi percebendo que a irmãzinha não ia tomar ali o espaço dele e sim agregar a família, esse desfraude foi se tornando mais leve, mas foi um processo dolorido para ele, porque na época eu não tinha conhecimento. Eu achava que eu tinha que desfraudar ali naquela época, com 2 anos e meio, já estava tarde, mas não, por falta de conhecimento meu, eu forcei um desfraude para ele, que ele não tinha, muito menos ali uma aquisição neurológica, e muito menos naquele período tão difícil para ele não tinha uma aquisição emocional. Tá bom, gente? Olha só como é muito profundo, né, a questão do desfraude. Então a criança ela tem que demonstrar sinais de maturidade também para iniciar esse processo, ok? Outro pilar, que é o último pilar também do desfraude, são 3 pilares: aquisição neurológica, aquisição emocional e o último, aquisição cognitiva. Voltou? Pronto, voltou. A aquisição cognitiva, gente, é criança, ela ter controle, por exemplo, ela, para fazer xixi no piniquinho ou no troninho, né, no redutor, ela precisa ser capaz de levantar a roupinha, por exemplo, no caso de um menino, abaixar a cuequinha, segurar o piu-piu, firmar lá para poder fazer xixi, depois subir a cuequinha, levantar ou então agachar. Então exige o quê? Uma maturidade, uma aquisição cognitiva dessa criança para ela entender os movimentos que ela precisa. Para nós adultos, gente, é muito fácil. Se torna muito automático, porque isso pra gente, a gente não pensa pra fazer. Mas a criança precisa nesse processo, é igual dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que pensar, depois se torna tudo automático e mais fácil. O desfraude também é um desenvolvimento, é dia após dia. Então ela tem que ter uma aquisição cognitiva, ela tem que saber que ela tem que chegar no troninho, ela tem que abaixar a roupinha, abaixar a cuequinha, sentar ou levantar, ficar em pé, fazer xixi sentado ou fazer xixi em pé, depois puxar a cuequinha, lavar as mãozinhas e pronto. É muita coisa para uma criança. Então, o último marco, né, o último pilar é a aquisição cognitiva que essa criança precisa ter. Tá, gente? Então, que eu tenho para falar mais para vocês aqui hoje? O desfraude, ele não é o adulto ou a escola que decide. Quem é a protagonista desse processo é a criança. Nós somos facilitadores e grandes observadores nesse processo. A criança, ela vai te dar sinais. Gente, o Bento, meu filho, como eu escuto as pessoas chegarem para mim e falar:
Nossa, Carla, ele tem 2 anos e ainda usa fralda? Aí eu falo, oh, sim, nós não estamos com pressa desse período. Ele vai desfraldar sim. No momento dele, ele vai me dar os sinais. Eu estou de olho, ok? Então, gente, as pessoas vão chegar pra você, vai te cobrar? Vai. Vai comparar? Vai. Mas você, a partir do momento que você assistiu essa live, você está buscando informação de qualidade, fique tranquila, tá? Você vê adulto aí fazendo xixi na roupa? Não. A criança, ela vai desfraldar. E lá na frente, quando ele tiver adulto, vai fazer diferença se ele desfraldou com 3 anos e meio, quase 4? Não vai fazer. Então esquece isso. Fique tranquila e foque no olhar para o seu filho. Conecte-se com ele. Passa tão rápido, gente. Hoje eu vejo os meus filhos já mais velhos estão na adolescência e hoje eu tô com ainda uma criança de 2 anos. Como eu tenho saudade desse período, eu fico até emocionada. Mas eu passei perrengues no desfraude com meu filho, com meus filhos mais velhos. E eu não quero que vocês passem por isso, porque não é fácil você escutar comparações. Tá bom, gente? Bebi uma água aqui. E hoje, com o Bento, eu tenho segurança para falar sobre isso. Mas com o meu filho mais velho, eu penei. Com o meu filho mais velho, não foi fácil. Mas eu não tinha essa informação que eu tenho hoje. Tá bom, gente? Desculpe, tá, gente? Me conte aqui nos comentários se vocês estão tendo dificuldade com o desfraude ou não. Me conte aqui. Gente, a informação, ela é muito libertadora. Nossa, como eu sofri no desfraude do meu filho mais velho. Hoje ele tem 13 anos. Importou se ele desfraudou com 4, 5 anos? Não. Então, gente, não somos nós que decidimos. É a criança que vai te dar sinais, tá? Então agora, gente, eu vou te ensinar algumas dicas de como você pode desfraudar o seu filho e ter sucesso com esse desfraude, ok? Primeira, que eu sempre falo, mamães, não ligue para as pressões externas. Conecte com o seu filho. Ele vai te dar sinais se ele está pronto ou não, tá? E se a escola propor um desfraude coletivo, corra. Ou então chegue na escola e fala, opa, eu não quero participar. Eu não quero que meu filho participe desse desfraude coletivo. Tá? Ou não submeta a criança a um processo que ela não está preparada. Nós vimos na live que existem 3 pilares que a criança tem que ter para estar pronta para o desfraude. Não é simplesmente tirar a fralda do seu filho com 2 anos e me falar, agora você vai fazer xixi ali. Não vai dar certo. Você aprendeu aqui hoje os sinais que a criança vai te dar. Ok, gente? Segundo, trate esse processo do desfraude com naturalidade, porque faz parte do desenvolvimento da criança. Então, não é do dia para a noite, você tem que ter muita tranquilidade e agir com naturalidade para a criança não se sentir pressionada a isso. Porque se ela se sentir pressionada lá na frente, ela vai sim ter escapes, ok? Terceiro, compre livros para a sua criança sobre o desfraude. Gente, eu vou até comprar. Na época eu não tinha conhecimento, né? Eu não sabia, mas eu já até busquei hoje, eu vou comprar hoje. Tem cada livro maravilhoso, gente, que você pode adquirir e ler junto com a sua criança sobre o desfraude. Ajuda demais, de maneira muito lúdica. A criança consegue se conectar com aquela história ali, tá? É muito útil.
envolva a criança nesse processo. Deixe ela escolher as calcinhas ou as cuequinhas. Mostre pra ela que aquilo é interessante, que ela vai ficar bonitinha usando aquilo, tá? Esteja mamãe ou papai disponível, tá? Tem mamães que eu vejo que falam assim, vou tirar folga, então vou tirar férias pra me dedicar a esse processo. Mas a primeira coisa que você tem que olhar é ver se sua criança está pronta, tá? Não adianta você, papai e mamãe, falar, vai chegar o calor, aí eu vou desfraldar meu filho. Eu vou tirar férias tal dia pra desfraldar meu filho. Não adianta nada. Se seu filho não te der aqueles sinais que eu te ensinei hoje, não adianta você programar suas férias. Quem é a protagonista da história é a criança, não é você, papai, mamãe, nem a escola, ok? Então prepare o ambiente, né? Compre redutores ou troninhos que vão te auxiliar nesse processo, tá? Não brigue com a criança, não xingue, porque ela vai ter o tempo dela. Não compare ela com o irmão mais novo ou mais velho, tá? Evite de ficar lembrando o tempo todo da criança que ela tem que fazer xixi, porque senão ela vai criar uma certa dependência de você. E às vezes ela vai fazer xixi se você não lembrar. Às vezes ela vai ter escape se você não lembrar, tá? Então não fique lembrando todo momento a criança de que ela tem que fazer xixi no piniquinho. Tá bom? Então, mamães, um recadinho que eu tenho pra falar aqui agora. Se você ainda não entrou na minha comunidade, a comunidade Lopo, o link tá lá na minha bio. Você entra, é uma comunidade de mães, umas ajudam a outra, é muito legal, é muito bacana, elas tiram dúvidas entre elas, diminui ali, né, aquele peso da maternidade, a maternidade se torna mais leve. E outra, tem o link lá para você entrar no meu canal no YouTube, se inscrever, tem vários vídeos bacanas lá sobre sono infantil e vou colocar outros sobre desfraude, sobre lavagem nasal. Então já entre lá no link da minha bio, vai na parte de canal no YouTube e já faça sua inscrição, porque isso vai me ajudar e aí eu consigo ajudar mais vocês, tá bom, mamães? Então é isso que eu tinha pra falar, foi um prazer estar aqui, desculpe pelas lágrimas e até semana que vem, tá bom, gente? Tchau, tchau!